Bom dia, galerinha do canal. Meu nome é Ramon, sou proprietário do Criatório Genoma, sou médico veterinário aqui de Brasília e resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco, comentar um pouco do novo projeto de lei que visa atrapalhar novamente a criação de pássaros no Brasil. É um projeto de lei de número 27 de 2018. É um projeto de lei que visa, dar direitos aos animais, conferir direitos aos animais e que, portanto, vai atrapalhar a criação de pássaros no Brasil mais uma vez. E para mudar um pouco do cenário, sair um pouco da monotonia da cidade e mostrar um pouco do meu cotidiano, um pouco do que eu faço todos os dias, resolvi mudar o cenário e fazer aqui na fazenda, esse vídeo. Mas aí, sem mais delongas, vamos comentar um pouco desse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele visa dar os direitos aos animais, conferir direitos aos animais, e trata também sobre algumas atividades que submetem os animais à crueldade. Mas antes de a gente falar propriamente desse projeto de lei, a gente tem que remontar algumas coisas que aconteceram no passado e falar um pouco do projeto de lei que visou acabar com a vaquejada no Brasil. Mas o que tem a ver esse projeto de lei novo e a vaquejada no Brasil, Ramon? Vamos entender, vou explicar para vocês que seria uma das cartadas que a gente pode usar contra esse projeto de lei. Caso ele venha ser aprovado, não vai só atrapalhar a criação de pássaros no Brasil, bem como a criação de qualquer tipo de animal, seja em zoológicos, seja em fazendas, em granjas e qualquer tipo de animal. Mas eu vou explicar para vocês estar um pouco a par do que está ocorrendo, Então, esses ativistas, essas ONGs, no passado, em 2016 parece, eles tentaram proibir a vaquejada no Brasil, falando que a vaquejada submetia os animais à crueldade e a intenso sofrimento físico e mental e tudo mais. O STF foi obrigado a se posicionar nesse sentido e também foi a favor dos ativistas, declarando então a atividade da vaquejada proibida no Brasil. Tentaram proibir. E a galera da vaquejada se reuniu, passou na televisão aí, se reuniu lá na esplanada dos ministérios, veio gente de tudo quanto é lugar do Brasil, mostrando que a atividade da vaquejada ela gera muito dinheiro, muitas pessoas vivem da vaquejada, gera emprego direto e indireto e gera uma receita muito grande no Brasil inteiro. O Congresso Nacional foi pressionado, então ele editou uma lei 13.364 de 2016, foi obrigado a editar essa lei, regulamentando a atividade da vaquejada no Brasil, tanto a vaquejada quanto o rodeio, falando que estas manifestações culturais faziam parte da cultura brasileira, da cultura nacional, e considerando ela também patrimônio cultural imaterial. Mais adiante, o Congresso Nacional também foi obrigado a editar uma emenda constitucional regulamentando essas atividades desportivas. Nessa emenda constitucional, ela fala que não são consideradas práticas cruéis atividades desportivas que utilizem animais, desde que essas atividades desportivas sejam patrimônio cultural nacional. Mas, Ramon, o que tem a ver isso tudo, A gente fazendo uma analogia extensiva à criação de pássaros no Brasil, a criação de pássaros hoje também a gente utiliza ela como uma atividade desportiva. Porém, a gente não submete os pássaros a atividades cruéis, já que eles são criados em gaiolas, são reproduzidos, e um dos sinais que os pássaros não são submetidos à crueldade seria justamente a reprodução. A reprodução nos pássaros é a parte como se fosse o pico da pirâmide, É a última parte a ser atingida nos animais. Se eles estivessem sofrendo alguma crueldade, algum sofrimento, seja físico ou mental, eles não se reproduziriam em gaiolas. E esses ativistas, essas ONGs, eles tentam, com tentativas frustradas, mas incessantes,
de tentar proibir a criação de pássaros no Brasil, né? Juntamente com algumas pessoas do IBAMA, eles tentam proibir, né, com tentativas frustradas e incessantes. O último projeto foi o último projeto de lei tentando proibir a criação de pássaros no Brasil, tentativa frustrada, mas foi colocado em pauta lá no Congresso, na CCJ, não passou. Eles mesmos viram que o projeto de lei era inconstitucional e eles mesmos retiraram da pauta, né? Mas, Ramon, o que tem a ver esse inconstitucional, esse projeto de lei, falar de vaquejada e tudo mais? A gente tem que entender da seguinte forma, que existem leis que devem ser respeitadas no Brasil, e uma dessas leis seria a lei de mais alta hierarquia, que seria a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei de todas as leis, a mãe de todas as leis. Ela manda em todas as leis. Nenhuma lei editada no Brasil ela pode contrariar e ferir a Constituição Federal. Funciona como se fosse uma hierarquia, seria a hierarquia das normas. Toda lei abaixo da Constituição deve respeitar o que a Constituição diz em seu texto constitucional. E esse projeto de lei, ele é inconstitucional em sua matéria, pois ele fere a Constituição Federal. A única forma de a gente alterar a Constituição Federal, ela não é uma norma que não pode ser alterada. Ela pode ser alterada, mas somente ela pode ser alterada através de emenda constitucional. E a própria Constituição fala em seu texto constitucional que as únicas pessoas de direitos são seres humanos. Nenhum outro tipo de ser vivo dentro do Brasil são consideradas pessoas de direitos. E esse projeto de lei, ele visa dar direitos aos animais. Mas qual o impacto se esse projeto de lei venha a ser aprovado no Congresso Nacional? Quando a gente dá os mesmos direitos conferidos aos seres humanos, aos animais, um dos impactos que eu acho que seria a cartada na manga desses ativistas, dessas ONGs, seria justamente impetrar a ação de habeas corpus aos animais. O que é essa ação de habeas corpus? É um direito conferido aos seres humanos contra a sua restrição de liberdade de locomoção de forma arbitrária. Quando, por exemplo, uma autoridade policial ela restringe a sua liberdade de locomoção, o seu direito de ir e vir, a gente pode impetrar essa ação de habeas corpus e essa autoridade ela é obrigada a te soltar, no caso, se você tivesse preso, né? É uma ação que pode ser impetrada por qualquer pessoa, é uma ação que ela é gratuita e ela não faz menção nem ao tipo de papel que deve ser utilizado. Essa ação ela pode ser impetrada seja num papel de pão, num papel higiênico ou num papel A4, seja ele escrito a caneta ou ao computador. E se esse projeto de lei ele fosse aprovado no Brasil, qualquer pessoa poderia ser impetrante de uma ação de habeas corpus aos animais. Então, não só animais presos em gaiolas, mas animais presos em fazenda, né, são cercados, a gente está restringindo a sua liberdade de locomoção. E a pessoa achar que poderia, né, apresentar essa ação de habeas corpus, os fazendeiros teriam de soltar seus animais, a gente teria que soltar nossos pássaros, seríamos obrigados a soltar nossos pássaros, as granjas teriam que soltar todos os seus animais, e sendo assim o impacto no Brasil seria gigantesco. Mas como vivemos em uma sociedade com pluralidade de ideias, pluralidade de pensamentos, vivemos numa democracia, a gente tem que respeitar o que esses ativistas, o que essas ONGs, elas pensam, mas a gente não é obrigado a aceitar. E esse projeto de lei mostra que ele está ferindo a Constituição Federal quando ele quer dar direitos aos animais, né? Eles estão tentando personificar os animais. E sendo assim, este projeto de lei, ele fere a Constituição, sendo inconstitucional. Mas existe algumas formas de a gente declarar esse projeto de lei inconstitucional, que seria através do controle de constitucionalidade. Ele pode ser preventivo, né? No caso
é melhor prevenir do que remediar. Esse ainda não virou lei, é um projeto de lei. Ele já passou pela CCJ, já foi aprovado no Senado e está seguindo para a Câmara dos Deputados para ser aprovado ou não. Mas caso esse projeto de lei ele tenha passado pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que poderia avaliar se a matéria tratada no texto desse projeto de lei é inconstitucional, ela deixou passar até então. Então foi aprovado pelo Senado Federal. Está seguindo para a Câmara. Mesmo que esse projeto de lei fosse aprovado na Câmara, tem uma outra forma de fazer esse controle de constitucionalidade, através do veto do Presidente da República. O Presidente da República ele tem o poder de vetar esse projeto de lei. Mas mesmo ele vetando esse projeto de lei, se o Congresso Nacional não concordar com o veto do Presidente da República, o Congresso Nacional pode suspender o veto do Presidente da República e obrigar o Presidente da República a promulgar o projeto de lei, causando então um prejuízo ao desenvolvimento nacional no Brasil, pois fazendeiros não poderiam mais criar animais presos, as granjas não poderiam, nós não poderíamos criar pássaros e nenhum tipo de animal preso. Além disso, existe um outro controle de constitucionalidade que o STF pode fazer. O STF, avaliando que esse projeto de lei seja inconstitucional, ele pode declarar, através da ação direta de inconstitucionalidade, esse projeto inconstitucional, mas não poderíamos confiar nisso tudo, pois, como sabemos, Brasil é Brasil e tudo pode ocorrer. Mas o intuito desse vídeo só foi deixar a galera a par do que está ocorrendo aí. Esse projeto de lei ele visa atrapalhar novamente a criação de pássaros no Brasil, mas não só como a criação de pássaros, a criação de qualquer tipo de animal, atrapalhando o desenvolvimento nacional. Eu acho que o Congresso Nacional vai avaliar isso com carinho. Eu acho que o Congresso Nacional jamais aprovaria um projeto de lei como esse, pois atrapalharia todo o desenvolvimento nacional do país, já que a pecuária e a agricultura, ela é o que sustenta o país, Então eu acho que o Congresso Nacional vai avaliar isso, não vai aprovar esse projeto de lei, pois não só ele está inconstitucional, como ele atrapalha o desenvolvimento do país. Então o intuito desse vídeo só foi alertar a galera aí, que está mais um projeto de lei, está aí na pauta do Congresso Nacional para atrapalhar a criação de pássaros no Brasil. Mas vamos acompanhar o desenvolvimento dessa votação aí, vamos ver se ele vai ser aprovado ou não. E mais informações eu venho aqui trazer para vocês. Valeu, obrigado pela atenção aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe aí esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. Valeu, obrigado, tchau, tchau, fique com Deus.